Nós vamos começar mais um vídeo sobre dubladores, versão brasileira, hoje em dose dupla. Começando pelo Arthur. Arthur, tirando aqui. Ah, o Pocaio veio de brinde. Brinde. Mas pera lá. Primeiro o Arthur, dublador. Arthur, obrigado por ter aceito o convite, primeiramente. Eu que agradeço. E o Arthur, mais do que um dublador, ele também dirige jogos de videogame, dublagem para jogos de videogame. Arthur, a primeira pergunta que eu sempre faço, como que você caiu nesse negócio da dublagem? Olha, é uma longa história, mas eu vou tentar resumir, tá? Uhum. É assim, na verdade, em 2010 eu fazia faculdade de TI, né? Não tem absolutamente nada a ver. E meu pai, infelizmente, ele veio a falecer. E aí eu fiquei literalmente sem rumo, né? Eu não sabia mais o que fazer, enfim, aí eu acabei trancando, né, a faculdade. E aí eu pensei assim, bom, eu já vinha de 15 anos sobrevivendo de música e eu já não aguentava mais, porque música, infelizmente, para você, né, ter um ganho bacana, é muito difícil, é muito sofrido. E aí eu pensei assim, bom, o que pode ser parecido com música, né, que dê para eu tirar uma graninha bacana e tal, enfim. E eu assim, na hora, né, lembrei que todo mundo sempre falou para mim que eu tinha voz de locutor e tal, essas coisas. E aí eu pensei assim, bom, rádio de jeito nenhum, né? Aí eu pensei assim, bom, filme e tal, que não sei o quê. Mas espera aí, eu conheço alguém que conheça alguém que conheça alguém que trabalhe com dublagem, né? Eu fiquei meio assim e tal. Tá bom, aí eu cheguei em casa, entrei no Google e escrevi assim, curso de dublagem em São Paulo. E aí, na época, eu lembro que o primeiro que apareceu foi Universidade de Dublagem, né? Que é o curso do Wendel, né? Do Ulisses Bezerra e tal. Eu liguei para lá, a primeira coisa que eu falei pro rapaz foi assim, ó, você tem paciência, né? Você tá com paciência, né? Para me ouvir? Ele falou, sim, claro. Eu falei, não, porque como eu não conheço absolutamente nada dessa área e não conheço ninguém que viva disso, eu vou te fazer todas as perguntas imaginárias, assim, sabe? E aí ele falou, tá bom. Cara, eu fiquei mais de 2 horas com ele ao telefone e aí eu resolvi. Eu resolvi. E aí, quando eu fiz a minha primeira aula, quando eu fiz a primeira falinha que eu fiz, eu lembro que uma voz, eu não sei se foi do coração, se foi da alma, eu não sei, mas falou assim: é isso, cara, a gente vai fazer isso pro resto da vida. E isso tem mais ou menos 10 anos, né? Mas trabalhando profissionalmente, eu tenho 7 anos, 7 anos de profissão. Você se lembra da primeira dublagem? Lembro muito bem, que também é uma história super engraçada. Eu vou tentar dar uma resumida nela, porque essa história é muito boa. Aliás, até isso eu devo ao senhor Caio César, mas depois eu vou explicar melhor. Eu fiz um estágio na Vox Mundi, né? Um estágio que era uma semana. Você fica sentadinho vendo vários dubladores, né? Dublando ali e você não fala absolutamente nada. No fim desse estágio, no fim dessa uma semana de estágio, você é obrigado a fazer um registro de voz, né? E aí eu lembro que na época eu fui fazer esse registro de voz com Orlando Vigiani. Para quem não sabe, é a voz do Ryu, é a voz do Mickey, é um cara maravilhoso. Mas eu fiquei tão nervoso, que quando ele foi perguntar o meu nome, me deu gagueira. Juro mesmo. E eu não conseguia falar. Aí o outro rapaz, um funcionário da Voxmundi, falou assim: Orlando, esse daí é o Arthur Machado. Quando nós estávamos indo juntos para o estúdio para eu fazer o registro, o que eu pensei? Eu preciso inventar alguma história para o Orlando não achar que eu sou gago, porque como é que um dublador vai ser gago? Aí nas escadas eu já falei assim: olha, Vigiane, mil perdões por eu ter travado. É que eu sou tão seu fã, porque você é a voz do Ryu, que eu não conseguia falar o meu nome. Aí ele já ficou todo, imagina, que não sei o quê, tal, tal, tal.
E aí, assim, eu fiz o registro, tá? Só que, assim, o que sempre acontece com todo mundo, você faz o seu registro, é dispensado, vai embora e tal. Quando eu fiz o meu registro, o Orlando Vigiani não me dispensou. Entrou aquele mesmo funcionário que havia falado o meu nome, entrou na cabine lá do Orlando Vigiani e os dois começaram a falar. E eu, assim, em choque, né? Morrendo de medo, porque não sabia se o meu registro tinha sido bom, enfim. E aí, esse rapaz, que se chama Ariel, ele entra no meu estúdio com um monte de texto, sorri e me entrega. Eu pensei, ué, será que eu vou ter que fazer um outro registro? Aí o Vigiane falou assim para mim, ó, Arthur, pega aí, anel 8, que não sei o que, papapá. Aí eu fui fazendo, eu devo ter feito uns 15 anéis, não sei. Quando acabou, o Ariel abriu a porta do estúdio de novo, me deu a mão e falou assim, bem-vindo a Vox Mundi. Aí eu falei, mas como assim, gente? Não era só para fazer só um registro? É aí que vem a parte engraçada da história. Ele falou assim, cara, levanta as mãos aos céus, porque o que acabou de acontecer com você acontece uma vez em 1 bilhão. Aí eu falei assim, mas como assim? Ele falou, é que esse personagem que você fez é um fixo de um dublador chamado Felipe Grinan, que hoje é super meu amigo. Ele falou, e ele ligou falando que estava morrendo de dor de estômago e não poderia vir. E o cliente já estava pressionando a gente para entregar isso para ontem. E como a sua voz lembra um pouquinho a do Grinan, a gente pensou, vamos usar ele. E Uhum. essa foi a minha primeira escala. E qual era o personagem? Ah, eu não vou lembrar. Não Não vou lembro. lembrar. Eu sei só que, se eu não me engano, era um programa de moto, era um reality de moto. Eu não vou lembrar, né, mais o nome, porque isso tem 7 anos. Acho que era Chopper, não sei. Enfim, mas quando eu fui contar isso para o Grinan, acho que coisa de 5 anos depois, ele morreu de dar risada. Ele falou, cara, então graças a Deus que eu tive aquela dor de estômago, né? Que Uhum. acabou te proporcionando a sua primeira escala. E daí para frente você sempre está na dublagem. O seu. Ah, sim, sim, sim. Olha, graças a Deus eu sempre falo que eu sou um cara abençoado assim, porque as coisas aconteceram muito mais rápido para mim do que acontece para a grande maioria. E assim, eu fui sempre estudando, né? Me dedicando e graças a Deus deu tudo muito certo, muito certo. Isso é muito bom para a gente, né? Que assiste Amém. as coisas que você dubla. Mas Fico espera um feliz. minutinho, que agora a gente vai pro outro lado daqui da dose dupla, Maravilha. a dupla sertaneja, que é o Caio. E aí, Caio, tudo bem? Ixi, eu mutei você, Caio, peraí. Agora pronto. Verdade, agora posso dizer que está tudo excelente. Você está bem? Eu tô ótimo. Caio, obrigado por ter aceito Eu que agradeço, um o prazer. convite de estar aqui. E numa semana que o Rick, do Rick Morty, para quem não sabe, do desenho, que você foi o primeiro dublador dele, ganhou um monte de prêmios. Então, esse é o ano do desenho, né? Ganhamos Aliás, um M, né? ao invés de te perguntar como começou a dublagem, que eu vou te perguntar depois, eu vou primeiro perguntar como caiu esse papel nas suas mãos. O Rick foi um presentaço que eu ganhei, realmente foi um deleite, foi muito gostoso ter feito esse trabalho. Eu comecei a trabalhar na Dubbing Company em Campinas pouco tempo antes de ganhar o personagem. Eu trabalhei muito pouco tempo lá, na verdade. E o Renan, que é a voz do Mori, falou comigo, falou, apareceu um teste aqui para um desenho, você não está afim de fazer? Acho que você pode dar conta do personagem e tal. Eu falei, claro, vamos lá. Desenho, adoro. Aí ele colocou na tela a primeira imagem, né? Aí eu assisti um pedacinho e falei, vixe, tem a ver com De Volta para o Futuro. Nossa, eu nunca assisti, tô tão ferrado. Mas aí, ainda bem que foi o lei do engano, né? Falei, bom, vamos lá. Tentei fazer o mais próximo do original possível, tal. Aí fiz o teste, ok, passou uns dias, o cliente aprovou. Ele falou, escolher a tua voz. Que maravilha! Que bom, bora lá então. E nesse mesmo dia tinha falado para ele, por que você não faz o teste pro Mori? Vai ter tudo a ver, acho que vai dar super certo.
dito e feito. Ele tava meio assim, não sei se faço. Eu tava falando, faz. Faz que esse personagem tem que ser teu. Se eu for fazer o Rick, você vai ter que fazer o Morty. Vai ser legal. E aí a gente começou a trabalhar e rolou muita química. Foi muito divertido ter feito esse trabalho com ele. Acho que a batuta dele dirigindo foi impecável. A gente tinha autonomia, às vezes, para trocar texto, para fazer adaptação, piada. Então foi muito gostoso de ter executado esse trabalho. E aconteceu, deu no que deu, né? Sucesso, bacana, mas é o tipo da coisa que quando a gente faz um trabalho, a gente não sabe o que vai dar certo, não vai dar certo, não tem nem como imaginar. E veja o que aconteceu. Felizmente, eu tive o privilégio de fazer parte de um pedaço dessa história. Foi muito bacana. Porque como que ele estaria nesse momento com esses prêmios aí? Certamente bebendo, viajando por aí, dando a menor importância. O que ele falaria ao ver isso? Eu quero beber. Eu quero beber? Pode ser. Ou... Aliás, quando eu estava analisando essa dublagem, existia, não sei, um baixo-assinado para você voltar a dublar o Rick. Os fãs são meio doidos por isso, por ir atrás. Fã, né? Fã. Sim. Não, mas a gente tem esse apego do original, né? Quando a gente começa, depois é difícil alguém tirar a voz e depois colocar a voz de outra pessoa, mesmo que a pessoa faça um excelente trabalho, isso não tenho dúvida. Mas é muito difícil esse afeto que a gente tem com o personagem e a voz, né? Mas, por exemplo, eu vou fazer essa pergunta, você responde se quiser. Por que foi tirado esse personagem de você? Na verdade, ele não foi tirado de mim. A decisão foi única e exclusivamente minha. Eu que optei por deixar o personagem. Foi uma decisão muito dura, muito difícil. Eu sofri bastante com isso, mas foi por uma questão mercadológica, digamos assim. Não foi porque simplesmente não quero mais fazer, não gosto. Pelo contrário, eu vou ter um carinho eterno por esse personagem. Mas na época, por circunstâncias de mercado, eu acabei deixando o personagem e, inclusive, parei de trabalhar no estúdio, né? E envolveram várias questões. Logística, porque eu estudo em Campinas, eu sou de São Paulo, e eu estava no começo da carreira, começando a crescer aqui, então eu mais ou menos ia ter que optar por uma praça, ou lá ou aqui. E uns outros detalhezinhos, né, meio chatos, mas é coisa do mercado, como tem em qualquer lugar. E é aquela coisa, eu não me arrependo, mas eu lamento. Porque, inclusive, no dia que eu conversei com o Renan, e inclusive, preciso deixar claro que foi difícil para todo mundo, né, na época. Quando o Renan veio ter uma conversa particular comigo, a gente sentou, conversou cara a cara e tal. O dia que eu optei por não fazer mais, no dia seguinte foram confirmados nos Estados Unidos mais 70 episódios. Então, pense, né? Puxa, que coisa. Então, acontece. Faz parte. Infelizmente, esse foi o desfecho que teve. E aí rolou a questão do abaixo-assinado e tal, por alguns fãs. Mas, assim, como eu sempre disse, eu não me oponho a voltar a fazer. Hoje, se quiserem que eu volte a fazer, eu volto. Mas não existia essa possibilidade. Até porque isso hoje seria uma sacanagem com o Ennio, que me sucedeu, né? Que na época também tinha feito o teste. Então, por uma decisão minha, fazerem essas mudanças fica meio complicado, né? Então, enfim, as coisas hoje são diferentes, mas aconteceu porque tinha que acontecer na época. Mas o seu carisma com o personagem, ele existe, o seu afeto com o personagem, claro. Para sempre, isso será eterno. Sem ele, ou se eu voltar para ele um dia, a gente não sabe, quem sabe, né? Vai saber. Agora eu volto à pergunta inicial que eu fiz para o Arthur, como que você entrou nesse negócio de dublagem, hein? Um pouco diferente dele, na realidade, eu desde criança sempre gostei de imitação, brincar com voz, essas coisas, né? Puberdade começava a mudar, mudança de voz, vários agudos, então eu gostava de brincar com isso. Ok, mas isso é uma coisa distante. Eu venho de meio corporativo, trabalhei em banco, na Receita Federal, já tive empresa, então já vim de um outro meio. E um dia, estava lá em 2011, junho de 2011, na minha empresa, pensando, falei, nossa, não é isso que eu quero pro resto da vida, né? Mas o que será que eu quero? Aí comecei a lembrar dessas questões de quando eu era mais novo e fiz mais ou menos o que o Arthur fez. Busquei no Google cursos de dublagem, que eu lembrei sobre isso. E caí aonde? Universidade da Dublagem também, no mesmo lugar. Só que diferente dele, quando eu marquei lá para ir conhecer o curso,
eu já sabia quem eram os professores e tal, e um deles, o Ulisses Bezerra, do qual eu sou bastante fã, inclusive por conta do Shun de Andrômeda, porque eu sou da geração dos Cavaleiros do Zodíaco, ele abriu a porta, e eu estava na base da escada. Eu olhei ele lá, aí eu fiquei mentalizando, não fala besteira, não fala besteira, não fala besteira, não fala besteira, não fala besteira. Cheguei lá em cima e falei, cara, sou seu fã, desculpa, não tinha como não falar. Foi assim. E aí eu entrei para assistir 30 segundos de uma aula. 30 segundos viraram uma chave na minha cabeça e falei, é o que eu quero para o resto da vida. E assim começou. Eu comecei a estudar, fui fazer teatro, né? Porque para dublar nós temos que ser atores profissionais. Fiz, inclusive, teatro com este senhor, que aí está do lado também. E aí me formei, tirei o DRT e tal, e comecei a dublar, e faço isso até hoje, e só isso. E eu adoro, amo o que faço. Você lembra da sua primeira dublagem, Caio? Lembro e lembrarei para sempre. A minha primeira dublagem foi no dia 13 de outubro de 2013, então daqui a pouco vão completar os 7 anos. Sim. Foi no estúdio BKS com a Laudi. Foi a Laudi que me dirigiu, ela é a mulher do Nelson Machado, e o técnico na época era o Gabriel Silvestre. Trabalho com ele ainda até hoje, com a Laudi também. Foi um filme que chama Você é o Próximo. Eu fiz 3 pontas nesse filme. As 3 pontas morrem no filme. Pontas são personagens pequenos, né? Então, a minha estreia na dublagem foi morrendo 3 vezes. Isso é engraçado, porque justamente hoje existe uma piada interna da Laudi comigo, que sempre que eu tenho uma escala com ela, eu já sei que eu vou morrer. Então, eu já morri muito nas mãos da Laudi. É impressionante. Então, ficou essa brincadeira. Ela já, inclusive, me escalou para um filme para fazer uma cena. Era uma cena que tinha um cara, um filme japonês, não lembro o nome, que era um cara que entrava no carro, começava a dirigir, ele batia na parede e explodia o carro. Ela me escalou para isso, de propósito, porque ela sabia que, vou dar um personagem para ele morrer. Então virou essa brincadeira. Então esse foi o meu primeiro filme, primeira escala. Por falar em peça, que peça que vocês dois fizeram juntos, hein? Vamos ver se o Arthur lembra. Nós fizemos 2 juntos, né? Pequeno Dicionário Amoroso. Amoroso nós não fizemos juntos. Comigo, não, né? Nós fizemos em turmas diferentes. Isso. Eu acho que a primeira peça que nós fizemos juntos foi Seja Bem-vinda. Correto. Aê. Ganhou o quiz. De Pádua, aliás, maravilhoso. Um beijo pro Nil. Super. Por falar nisso, Arthur, você faz a dublagem do Jorge... Como que é? Esqueça o nome daquele programa. Isso, o Caio. Jorge Shore. Que é aquele carinha chato lá. Bom, eu acho chato, não sei. O Bu. Como que é fazer dublagem de reality show? É diferente? Cara, eu vou te falar que é muito diferente em relação a filme, novela, série. Principalmente assim, uma coisa que o Caio citou, desse lance de mudar texto, em reality show, principalmente, a gente tem muita liberdade. Principalmente dentro de um reality em que você só fala besteira. O George Shore é uma galera mimada, né? Que todo mundo fica com todo mundo, é só balada, é só zoeira. E alguns diretores ainda brincam comigo, eles falam assim, cuidado, Afonso Amajones, eles brincam, porque se o diretor não puxar as rédeas, eu mudo todo o texto, mas todo o texto. E com o Bu, então, gente, eu só não falo vai Corinthians, porque o diretor não deixa, porque ele é muito vai Corinthians. Então, assim, eu deixo o texto soltíssimo, eu me divirto muito, é um dos fixos que eu mais amo. O Bu é um dos caras que eu mais amo fazer, porque ele é muito zoeiro, sabe? Ele brinca o tempo todo, ele fala palavrão, ele zoa com um, ele zoa com outro, e ele dá risada de tudo. E o Caio me conhece muito bem, ele sabe que no meu dia a dia, se me deixarem, eu dou risada de tudo, o dia todo. Então o Bu é um personagem maravilhoso que eu adoro fazer. E, Caio, você já fez reality também? Faço direto, o tempo todo. Na realidade, acho que 70% ou 80% do que a gente faz no mercado de dublagem é isso aí. É reality show. É o que mais tem. É porque agora deu uma abertura maior do que antes, não é? Muito maior. Tem muito mais canal, né? É, bastante. Por exemplo, o último que o Caio fez foi? O último?
Posso dizer, o mais recente, que acho que inclusive vai estrear, acho que eu vi chamada que vai estrear, é o 90 Dias para Casar, que o Arthur também fez. Em que nós Mas fazemos é? juntos, aliás. Quem que vocês fazem? Nessa é aí que tá. Eu fiz 3 personagens já. Nessa temporada que vai estrear agora, eu não sei se foi hoje ou foi ontem que estreou, pra você até ver. Faço um cara que chama Robert, que é um americano, que ele se. A história do reality, na verdade, é assim: um americano conhece um estrangeiro e eles têm 90 dias com um visto, que é o visto K1, para poder casar nos Estados Unidos e firmar residência lá, do estrangeiro, né? Perfeito. E justamente ele conhece uma dominicana, o cara vai fazer um cruzeiro, para na República Dominicana, tem a parada lá, ele conhece a menina lá em 8 horas, aí depois se engraçou com ela foi para os Estados Unidos, então se desenvolve por aí. Eu já fiz outros 2 caras, fiz um outro Rick também, que eu fiz numa outra temporada, e teve Aí é como chama? então, nessa mesma série, o personagem chama Rick, e ele é um americano que conhece uma colombiana. E por aí vai. Eu acho que é um ruivo, não é? Não, ele é moreno. Ele é moreno, baixinho, e Sei. eu diria que ele é Que ela metido joga água na cara dele, eu acho. Acho que é isso. bastante. Sim, deve ser ele mesmo. O cara é louco, só faz besteira. Vamos dizer outra E coisa. você, Arthur, nesse 90 dias para casar? Então, eu faço um cara chamado David. Eu faço ele já, eu acho que tem uns 3 anos já. É assim, ele entrou, se eu não me engano, na 4ª temporada. Só que, assim, digamos que como essa 4ª temporada foi a que fez mais sucesso, eles fizeram, entre aspas, várias continuações dela, né? Só que com outros formatos. E nessa agora que eu estou fazendo junto com o Caio, se eu não me engano, o nome é 90 Dias para Casar, Conversas de Travesseiro. Nossa, Ah, é isso mesmo. É isso, né, Caio? É Conversas mais ou menos assim. Todos os casais, eles estão juntos, cada um em uma cama, assistindo a cenas engraçadas em relação aos outros casais. Então, assim, o David faz isso há muito tempo. E o David é super engraçado. Mas o mais legal dele, gente, é que, assim, a Tempo Filmes, eu acho que 1 ano e meio atrás, a Tempo Filmes postou no Instagram dela uma cena dele com a esposa, uma cena dublada. E esse cara assistiu e ele comentou. E ele super elogiou o meu trabalho. Ah, não, é verdade! Eu vi, é verdade! Aí eu comecei a seguir ele, né? No Insta. A gente começou a conversar pra caramba e hoje ele tem até meu WhatsApp. caramba! Isso eu já não sabia. Cara, muito legal, muito legal. E tudo o que eu posto sobre outros trabalhos, ele sempre curte, ele é um cara muito bacana. Mas a história dele, resumidamente, é muito parecida com a história, eu acho que do primeiro personagem que o Caio citou. Ele também estava fazendo um belo, né, de um cruzeiro, e ele passou pela Tailândia. E ele conheceu essa moça lá. Mas o mais engraçado é que, assim, ele sempre foi muito durão, muito duro. E os pais dela obrigam ele a comprar 2 búfalos para eles. E os búfalos custavam $25.000. Ele pega um empréstimo gigantesco junto ao banco e eu não sei nem se ele quitou até hoje isso. Quer Ele é um dizer, baixinho, não é? oi? Ele é um baixinho, não é? Ele é bem gordinho, ele Isso. é careca e é E baixinho. parece o pinguim. Isso! Tanto é que o pessoal, eu acho que o pessoal da mixagem, né, da Tempo Filmes, todas as vezes em que eles, né, me encontravam, eles falavam assim: "Cara, você tá dando show lá no Pinguim". Boa. É. Mas é igualzinho. David, uma figuraça. Por falar nisso, um de vocês dois atrapalhou o relacionamento do casal principal do Atypical. Isso é muito sério. Atypical? É.
Olha, eu posso Foi o fazer Caio. meia culpa aqui. Fui eu. Atrapalhei, mas foi por pouco tempo, né? Rolou um desfecho Caio, feliz. será que esse personagem não volta para fechar, não? A série? Será? Eu gostaria de saber também. Ia ser interessante, mas acho que ia apanhar bastante se voltasse, né? Deu bastante problema. Não foi Que é o muito. Nick, né? É o Nick, exato. Na verdade, foi um. Assim, o cara trabalha no bar, bonitão, conselheiro e tal. Rolou, aconteceu, né? Aí, um outro problema. Arthur, qual foi o personagem de videogame que você teve mais um lance de protagonista? Que você dublou muito, assim? Olha, que eu dublei muito e que a cara do Caio, não é o que você está pensando, Caio. Oh, O como que eu não? dublei muito e que eu acho que eu ainda vou fazer algumas vezes que eu já faço tem uns 3 anos e meio para 4, é a narração do Fórmula 1, né? Sou eu que narro. Mas assim, personagem mesmo, né? Que contracena com vários outros, inclusive muito com o Caio, foi o Die Hardman no jogo Death Stranding. É um jogo em que, se a pessoa não gostar do meu timbre de voz, ela com certeza vai ficar maluca, porque eu falo do começo ao fim, eu falo muito mais do que o protagonista, porque sou eu que indico tudo o que ele tem que fazer durante todo o jogo, todas as missões. Inclusive, o Caio fez um dos personagens principais, que foi o Deadman, e que ele Yeah. tem essa função também. O Caio também, né? Direciona o protagonista em várias cenas, inclusive a gente contracena em várias cenas. Exato. Acho que dos games é o personagem que eu tenho mais carinho, assim, sabe? Que eu mais amo. O Die Hardman foi uma escola e foi maravilhoso, maravilhoso fazer ele. Caio, ele é um diretor chato? Colocar nós dois juntos vai ser rasgação de seda. Não tem como ser diferente. Ou vai ter xingamento para tudo quanto é canto, porque a gente se gosta muito. Então, Sim. E qual o seu personagem favorito? inclusive, ficou essa relação agora e já é. Nos videogames, Caio, qual que você mais gosta de fazer? Essas perguntas são sempre capciosas, né? Na Pois verdade, é. eu já fui agraciado com muitos personagens interessantes. Evidentemente, o Deadman é um deles. E posso dizer que, dos mais recentes, acho que é um dos mais interessantes. Porém, em 2015, uma farpa explodiu no meu coração quando me presentearam com um Mimi nos Cavaleiros do Zodíaco. Aquilo, para mim, eu fiquei uma semana sem dormir, eu chorei, foi um negócio inimaginável na minha vida. Jamais pensei que algo daquele tipo, daquela magnitude, pudesse acontecer. Tanto é que eu sou tão fã de Cavaleiros, como tantas pessoas, que eu lembro exatamente o dia que saiu o trailer do game. E eu estava em casa com a minha mãe, eu falei, mãe, vem cá, saiu o trailer dos Cavaleiros, vamos assistir e tal. Aí começaram a aparecer todos os guerreiros deuses, né, da saga de Asgard, que era esperado, que era novidade, que isso não tinha ainda, né? Aí quando chegou o meu personagem, ele começou a falar, a minha primeira reação foi, putz, mudaram o dublador, não acredito, cara. Eu já estava esperando ouvir a voz do Luiz Carlos de Moraes, que foi quem fez o Mimi no anime, né? Uhum. Aí depois eu falei, putz, sou eu, cara. Que loucura. A ficha não tinha caído, foi um processamento muito bizarro. Mas aquilo foi, nossa, realmente eu fiquei sem palavras. O que a Zódia e o Hermes aprontaram para mim foi, nossa senhora, até hoje é Maravilhoso. difícil dizer, foi incrível. Agora, levando pro anime, o anime é muito diferente do desenho e do videogame. O anime ele tem uma outra pegada, né? Que é uma pegada um pouco mais assim grotesca, talvez. O anime é um pouco mais assim. Vocês entram numa cápsula mais agitada, não é assim que funciona? É bem mais Sim, bruto. Isso. sem dúvida, sem Arthur, dúvida. como foi sua participação em um anime que você teve alguma participação maior que você possa nos contar como foi isso? Olha, aliás, assim, esse ano, por mais que a gente esteja encarando essa pandemia, que é algo muito triste, que a gente torce para que passe o mais rápido possível,
mas esse ano tem sido um ano maravilhoso no sentido de anime para mim, porque assim, até então eu tinha feito já alguns, né? Mas nunca tinha feito um protagonista, né? Aquele personagem grande mesmo assim. Esse ano, graças a Deus, eu já fiz pelo menos uns 3, 4. E atualmente eu não posso falar o nome, claro, mas eu tô fazendo o vilão de um anime maravilhoso e que, assim, o diretor é fantástico, o Caio sabe bem, é uma pessoa extremamente competente, né? O estúdio deixa a gente super à vontade. E olha, eu posso te falar, pelo menos para mim, o processo de imersão em um anime é totalmente diferente das outras produções. De um filme, de uma novela, de um reality, de um game. O Concordo. anime, o Caio sabe muito bem disso. O anime, ou o ator mergulha 200% no personagem, ou o trabalho vai ficar muito ruim. Muito ruim, muito falso. E assim como o Caio, eu sou muito fã de anime, muito. Principalmente de luta. Então, assim, quando eu fiz o teste para esse vilão e eu peguei, meu amigo, olha, em todas as escalas eu lembro que eu saí até suando. Porque eu pedia para refazer, até ficar muito próximo da perfeição, sabe? Eu fiz um outro, também em um outro estúdio, que foi um personagem maravilhoso. Inclusive, só posso adiantar que eu vou contracenar bastante com o Caio. A gente vai cair na mão. E, e, assim, também foi um personagem maravilhoso. Nós tivemos uma direção maravilhosa. Mas é um processo assim que você tem que ter muita atenção, sabe? Você tem que estar muito focado e tem que se entregar, porque os fãs de anime, eles, entre aspas, eles são os mais chatos, eles são os Sim. mais exigentes. Então, se você não se dedicar ao máximo, se você não fizer um bom trabalho, com certeza, ainda mais com personagens grandes, o pessoal vai, ó, ripar sem dó. É mesmo. E você, Caio? Como é a sua experiência com anime? Eu tive algumas experiências já e justamente corroborando com o que o Arthur falou, fazer um anime é muito diferente. Produto oriental, no geral, ele tem uma fotografia, um peso, uma respiração, são algumas características bem diferentes do resto, né? A gente está muito acostumado a fazer produto americano, né? Então é muito diferente. Então é uma linguagem diferente. Então a imersão é outra, a energia é outra. Então a gente tem que se dedicar de uma maneira bem distinta. O primeiro anime que eu tive contato foi o Wakfu. Isso foi em 2014. Lá eu fiz alguns personagens, mas eu fiz inclusive o vilão da primeira temporada, que foi da segunda temporada, que é o Rushu. Foi muito divertido. Ele é mais ou menos um Freeza, para quem assistiu Dragon Ball, né? Ele tem 3 transformações. A primeira, ele é um demônio de fogo gigante, depois ele fica um pouco menor, aí depois ele vira uma ameba, uma coisa nada a ver, meu Deus. Só que ele tem um pequeno defeito, ele morre de medo de gato. Então era um demônio de fogo gigante que tem medo de gatinhas. Ai, que bonitinha. Foi divertidíssimo, sabe? Esse foi o primeiro. Aí já fiz Digimon no passado também, fiz um dos Digimons, né? Não lembro que temporada que foi, mas eu fiz um que eram umas peças de como se fossem umas engrenagens, esqueci o nome dele agora. Mas enfim, foi uma participação pequena. Aí, Bakugan, fiz recentemente também, faço Raidorus, que é um lobo, foi bem legal fazer. Nossa, tem um outro anime bem diferente que se chama Mazinger Z. Ele é atual, mas ele foi feito com traços dos anos 80. Então, é bem interessante, é bem diferente. Foi muito legal de fazer também, fiz umas pontas pequenas. E agora, mais recentemente, foi o que o Arthur falou. Esse ano a gente foi agraciado com muitos projetos desse tipo. Eu fiz uns 8 ou 9 animes diferentes. E muito personagem legal. Só que ainda não pode falar, né? Mas tem uma muita pena. coisa legal. Mas olha, olha, aguarde. Então, deixa eu só falar só uma coisinha. Mas você não vai ter que aguardar muito tempo, não. Provavelmente, em dezembro, todos eles serão lançados. Exatamente. Dezembro desse ano ainda. É. Quiçá alguns
até mês que vem, né? Acho que vai começar uma leva, mas acho que até o fim do ano já lançou tudo. Acho que sim. Sim. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Como seria o carinha chato lá do Shore? Na minha opinião, ele é chato, tá bom? Lá do Shore e o Rick numa conversa assim, bem... Vamos lá. Vamos tentar isso daqui. Vamos ver uma conversa entre quem? O Rick, eu entendi. Quem é o seu? Tá. Entre o Rick e o Bu. O Bu? O Bu. Minha, Do George Shore. Minha nossa. Você então prepare-se, porque você tem uma cara de idiota. O que foi? Desculpa, Caio. Você tem uma cara de idiota. Você é um babaca. Idiota é o caralho, cara. Se liga, meu. Pô, você é um pau no cu. Vá se ferrar. É isso, mané, palavreado. Tem criança assistindo. Morty, vem aqui. Eu quero que as crianças... Se liga, maluco. Vamos causar. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Cão que ladra não morde. Será que eu não mordo? Eu mordo gostoso, animal. Quer saber? Eu falaria a mesma coisa que o Rick disse. Esse cara é muito chato. Olha, desculpa pelos palavrões, é que ele fala palavrão o tempo todo. A cada 3 palavras. Essa é a ele fala palavrão o tempo todo. Gente, eu quero agradecer vocês ao convite, que vocês aceitaram estar aqui. Foi um prazer conversar com vocês. Caio, foi um prazer. O prazer foi nosso. Arthur, um prazer também você estar por aqui. Muito obrigado. E daí a gente vai agora aguardar até dezembro para ouvir a voz de vocês aí nos animes aí que vão aparecer. Com certeza, você vai gostar muito, pode ter certeza, viu? E aí, galera, fiquem ligados, porque eles estão por aí eles não param, é impressionante como esses dois não param. A voz deles é muito difícil a gente listar e falar assim, meu, você dublou isso, dublou aquilo, não sei o quê. Não, a voz de vocês estão sempre em algum canto, assim, você ligou a televisão, tá ali falando. É muita coisa. Sempre por ali. Graças a Deus é muita coisa. Um abraço para vocês, muito obrigado por terem participado. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, gente.